Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, a Congregação 13 de Maio, e também as igrejas em Patu, Almino Afonso, Antônio Martins e no Rio Grande do Norte, e na Paraíba, Catolé do Rocha. Vamos para o nosso trabalho de oração e de estudo da Palavra de Deus. E antes de ler o livro de Filipenses 2, vamos orar a Deus, interceder a Deus nesse momento. Deus e Pai, te agradecendo, Senhor, pela oportunidade de receber de Ti o estudo da Tua Palavra. Ilumina o nosso coração, para que possamos ser, ó Deus, fiel a Ti na Tua Palavra e passar para os irmãos que todos possam aprender como eu aprendi na Tua Palavra, e que Tu nos guie nesta exposição bíblica, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler os versos 19, 22 e 30 de Filipenses 2, que diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. O verso número 22, quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai. O verso número 30, que diz, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Meus amados, vamos expor a palavra de Deus com o tema conhecem o seu caráter provado, do verso 22, e o verso 30 fala sobre Epafrodito. Bem, nós vamos expor a palavra de Deus e quero destacar para vocês as frases dos versos 19, 22 e 30. O verso 19: enviar-lhes Timóteo o mais breve possível. Paulo fica muito grato aos irmãos filipenses pela vinda de Epafrodito. Epafrodito veio e trouxe, dos filipenses uma mensagem para ele, mas antes de retornar, adoeceu e ficou muito grave lá. Chegou, como diz Paulo no verso 27, à beira da morte, certo? Bem, e quando ele ficou bom, ele enviou Timóteo, depois de Epafrodito, ele enviou Epafrodito, depois disse lá Epafrodito que breve ele não podia ir, mas ele iria mandar Timóteo para estar com eles. E ele explicou que o quanto ele foi muito útil na fé, e Timóteo certamente iria representá-lo muito bem, iria compartilhar com eles dos trabalhos, a experiência que ele adquiriu junto com Paulo nas plantações de igrejas e na evangelização. Bem, Paulo, claro, gostaria muito de estar lá com os filipenses, a igreja que plantou, muita gente querida, e ele gostaria muito de estar ali com ele, mas Paulo estava enfrentando uma situação difícil, ele estava no processo de julgamento daquela questão lá de Jerusalém, dos judeus, então ele não pôde ir imediatamente, e quando mandou Epafrodito de volta, ele disse que iria enviar Timóteo para passar um tempo lá com ele. O verso número 22, a frase que eu quero destacar, que vai ser nosso segundo ponto: conhecem o seu caráter provado. Paulo estava falando aqui de Timóteo. Paulo talvez aqui estivesse se lamentando de outros companheiros que podia ir suprir a necessidade, porque Timóteo estava lá com ele em Roma, ajudando ele lá naquele momento da prisão de Paulo, e ele gostaria de ter mandado outra pessoa para estar com eles. Olha o que foi que ele disse no verso 20: porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe sinceramente com vocês. Às vezes a gente tem no meio dos nossos missionários alguns que na verdade não manifestam esse tipo de cobertura, de ajuda,
né? Eu me lembro do hoje reverendo Jean Mesquita, que está em São João da Aliança, que ele chegou a passar um período cobrindo missionários que tiravam férias, que precisavam se ausentar do campo. É assim que Paulo fez com Timóteo. Paulo, ele vinha lutando, né, para preparar sua defesa lá em Roma, como já falei antes, das acusações infundadas daqueles fariseus. Bem, o envio de Timóteo seria muito bom, porque primeiro Timóteo era a pessoa da confiança dele, era como um filho para ele. Então ele ficava à vontade em mandar para estar com os filipenses. Olha o que diz o verso de número 22. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai. Eu já tive muitos filhos assim, filhos missionários peregrinos, filhos de coração, que trabalharam muito, filhos na fé, que trabalharam comigo, que trabalham ainda comigo nessa direção. É aqueles que destoam, né? E como diz Paulo, não se manifesta desejoso, fez a parte dele, acabou. Bem, a experiência de Paulo sobre Timóteo, queridos, certamente ele achava e entendia que Timóteo era um grande evangelista, né, que havia trabalhado com ele em vários projetos missionários. E eu me lembro dos nossos projetos missionários do rumo ao sertão, né? Timóteo, ele fez isso com Paulo. E quantas vezes, irmãos, no nosso projeto nós não tivemos pessoas assim? Certa vez eu classifiquei 10 missionários top, irmãos, né? E muitos deles estão aí pastoreando igrejas, estão em outros estados, estão na junta de missões, servindo a Deus. Vamos ver o terceiro ponto da nossa exposição, que vai ser no verso de número 30, que diz assim: por causa da obra de Cristo. Aqui o destaque de Epafrodito, de ser um servo muito útil no ministério da igreja. Ele ficou grato pelo empenho que ele teve, né, de Epafrodito vir lá de Filipos para Roma, para apoiá-lo, para ajudá-lo, trazer as informações lá de Filipe e também trazer uma oferta muito generosa e ali estar com ele para ajudar. E ele foi o que, ao retornar, levou a carta dos filipenses, né, para os filipenses. Então vamos ver aqui o primeiro ponto nosso, o verso de número 19: enviar-lhes Timóteo o mais breve possível. Era o desejo de Paulo, né? Era para mandar alguém com a afinidade que tinha com ele, para poder ali compartilhar com os filipenses amados, uma igreja, como já falei antes, plantada por Paulo, amado, e que ele deixou tantas pessoas amadas ali. Olha, ao prometer enviar Timóteo, ele destacou que Timóteo era um cooperador, que assimilou bem a doutrina, amados, e mais, queridos, o conhecimento da igreja, meus queridos, o conhecimento da igreja ali foi muito importante para ele, e aí ele entendia também muito sobre evangelização, e ele caminhou muito com Paulo, né, por aquelas viagens, plantando as igrejas, e ele foi assim um grande destaque. Por isso que Paulo aqui, ele mostrou algo sobre Timóteo lá no livro de Romanos 16:1, quando ele fez aquela saudação, né? Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio e Jason, Sosipatro, meus parentes. A presença de Timóteo em Filipos, logo depois do retorno de Epafrodito, amenizam os corações dos irmãos. Embora jovem, Timóteo se destacou ali, cooperando e ajudando Paulo no seu ministério, não só na plantação da igreja, na doutrina e na evangelização, né? Então, todos que fazem, amados, a obra de Deus, com essa mesma missão de Paulo, meus irmãos, têm este mesmo sentimento que Paulo tinha de ser um plantador de igreja, de anunciar o reino de Deus.
A época de Paulo era o plantador de igrejas, ele tinha missão de plantar igrejas, né? Que havia de crescer e se estabelecer, amado, no mundo, como igrejas primitivas, que haveria de ser o alicerce da igreja cristã, que hoje tem 1/3 da humanidade, amado. Imagine os grandes problemas que ele não enfrentou no início da plantação das primeiras igrejas, amado. Tantos problemas que ele teve ali, amado. Bem, a felicidade de Paulo, que ele não era só um plantador, mas ele plantava, ele doutrinava e ele ensinava a evangelizar. Esse era o fator principal de Paulo. E quem não for assim, não planta a igreja, meus queridos. A felicidade de Paulo era essa, queridos. Olha, ele formava inclusive lideranças, irmãos, aqueles irmãos que destacavam na igreja, ele já estava com o olho nele para ensinar-lhe. Amado, Timóteo foi um destes que assimilou como liderança a palavra de Deus, a doutrina e o trabalho que ele fazia, meus queridos. Todos os ensinos que ele aprendeu a amar, e estava sempre de prontidão para ajudar na obra que fosse necessário fazer. Por isso que Paulo se refere ao jovem Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze por você ser jovem. Aí, que palavra, né? Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. É isso que o crente, o líder, precisa ser. As igrejas plantadas hoje têm sido fruto de bênção de Deus, e a gente se sente alegre e feliz com a salvação dos pecadores, meus queridos, mas também traz no bojo delas muitas lutas, muitos desafios, amados, que os administradores precisam formar liderança, queridos, como os que acompanharam a Paulo. Destacamos aqui o próprio Timóteo, que foi uma grande liderança, muito importante. Quando eu parti para plantar a igreja no projeto Rumo ao Sertão, e hoje com 69 igrejas plantadas, 3 presbitérios, né? Não vou mais destacar porque foram muitas coisas que Deus nos deu pela graça. Eu procurei, amado, nos livros das cartas de Paulo, a estratégia de Paulo. Aprendi mesmo e vi tudo que era necessário. A primeira coisa que eu fiz foi criei o Instituto Bíblico Rio Grande do Norte, né, que treinou todos os nossos missionários. Até o presbitério adotou como a matéria de orientação do presbitério. Olha, com certeza, quantos líderes não foram treinados e hoje estão nos campos missionários, muitos estão até pelo Brasil, amado. Bem, esse modelo de Paulo, original, meus queridos, eu adotei com todo o trabalho de plantar as igrejas como Paulo fez. Inclusive a estratégia das regiões, como hoje, por exemplo, nós estamos no Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, e agora estamos lançando um plano de plantação de igreja para alcançar as cidades dos entornos. Aqui tem uma igreja organizada pelo Projeto Meu Sertão, então aqui a 25 quilômetros tem uma cidade que não tem igreja, então vamos plantar lá, porque essa igreja vai ser ali o centro de apoio missionário para aquela igreja. Bem, nós estamos muito felizes porque organizamos 26 igrejas, que hoje temos 40 e poucas congregações, todas elas ligadas às igrejas, amados. Temos 3 presbitérios só no oeste do Rio Grande do Norte, queremos até formar um sínodo agora, mais um sínodo, segundo, isso é muito bom, meus queridos. Bem, quanto a Timóteo, amado, foi preciso prepará-lo, e Paulo preparou, e ele se tornou um grande líder, pastor de uma igreja grande, a igreja de Éfeso. Vamos para o segundo ponto, o verso de número 22. Conhece o seu caráter provado, caráter, amados, provado com o exercício da missão, do trabalho que é feito. A convivência é um fator maior de se conhecer a experiência das pessoas. Foi o que aconteceu com Paulo e Timóteo. Atividades, irmãos, na obra missionária, meus queridos,
Timóteo ao lado de Paulo ali, na sua atuação, na evangelização, ensinando o amado, resolvendo os problemas das pessoas. Timóteo despertou o dom de Deus na vida dele. Muito importante. O Senhor Jesus fez isto com os que lhe seguiram. Ele fez a mesma coisa. Paulo aprendeu com Jesus, eu aprendi com Paulo, e assim por diante, né? E Jesus, com todos que lhe seguiram, os 12, os 70, os 500 irmãos, ao despedir dos 500, ele disse: ele botou todo mundo pregar o evangelho a toda criatura e criou a grande comissão para evangelizar. Meus queridos, o Senhor Jesus foi maravilhoso. O Senhor Jesus ensinou aos seus seguidores para eles se adequarem à igreja que ele fundou, meus queridos, para que eles pudessem andar na luz, para não tropicar. Olha que Jesus disse certa vez, João 8,12, ele disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, muito pelo contrário, terá a luz da vida. É essa a lição que a gente tem que aprender com Jesus Cristo. Os ensinos que foram aprendidos, irmãos, pelo jovem Timóteo, foram especial, amado, para a vida dele, na fundação das igrejas, né? E chegou a ser então o pastor da igreja de Éfeso. Isso aí. Timóteo foi designado por Paulo, que ele plantou a igreja de Éfeso, para ser o pastor ali de Éfeso. É muito importante, irmãos. Ele se fortaleceu, andou ao lado de Paulo, né? Paulo certa vez disse, amado, a respeito de Timóteo, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, ele disse assim: por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte, ensinando a cada igreja. Amados, todos que foram chamados para exercitar o ministério da missão, amados, eles devem se preparar, meus queridos, nos conhecimentos da verdade, da palavra de Deus, meus queridos, no exercício da prática do serviço da fé. Olha, é muito bom passar um tempo, amado, na convivência com aqueles que estão se apresentando para o serviço. O exemplo de Paulo e Timóteo, não é? Uma jornada de companheirismo, de comunhão, um viajando ao lado do outro. Foi importante para definir as aptidões que Timóteo tinha para a obra de Deus. A missão, amado, de Timóteo era entre os filipenses, para trazer não só informações sobre Paulo para o prosseguimento, mas também para o prosseguimento do trabalho da igreja. Amados, eu tive o privilégio de, desculpem, nas minhas viagens missionárias, quantas vezes passava 8, 10, 15 dias nos campos, visitando cidade por cidade, dia após dia, sempre escolhi um missionário para ir comigo, para eles conhecer cada campo, conversar com o missionário, com a família, pregar, ensinar e compartilhar na visita aos crentes das igrejas onde foram plantadas. Olha, meus irmãos, isso fortalece e leva à prática. Em terceiro e último lugar, por causa da obra de Cristo, verso 30, que não falar sobre Epafrodito, não é? Bem, os cuidados que Paulo teve com Epafrodito durante a enfermidade, ele chegou lá, se esforçou muito para ajudar Paulo em Roma, levou oferta, trabalhou, batalhou. Ele era um homem conhecedor de leis e tudo, e também era um líder público, e então ele ajudou Paulo ali, meus queridos. E aí então ele deve ter se esforçado muito, se esgotou e adoeceu, como diz aí o texto sagrado, né? Que ele chegou à beira da morte. E eu creio muito bem que Paulo ali preso em Roma, com o desafio de vencer aquela grande vitória, ele intercedeu a Deus. Eu creio, amados, piamente, que ele foi curado por Deus através de Paulo. Epafrodito, Paulo tinha uma dileção muito grande por Epafrodito, porque era um verdadeiro e leal companheiro, amado. Era um homem que tinha interesse de ajudar o seu próximo, praticava o amor de Deus.
Paulo, amados, estava enviando ele, assim que ficou bom, imediatamente para estar na sua igreja com os seus companheiros lá em Filipe, que ele com certeza iria ser muito útil ali no trabalho. Bem, o verso de número 25 diz assim: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Então Paulo destacou a importância que ele tinha para os filipenses e também para ele. Paulo foi legal, né? Pense, amado, no homem chamado Epafrodito. Vamos lá? Epafrodito. Pense nesse homem aí, meus queridos. Um homem de boas posses, que tinha recursos, que ajudou Paulo, meus queridos, foi convertido na sua cidade. Era um homem público ali, importante. Ele se converteu com Paulo e logo, amado, se envolveu na missão do Senhor Jesus. Um líder se tornou-se, passou a cooperar com Paulo e foi, como eu já disse aqui, até Roma, queridos, não só levar oferta, mas dar um apoio logístico ali. Teve uma doença grave, né? Mas que Deus o abençoou, quase ele morreu, mas creio que Deus usou o apóstolo Paulo e ele então curou ele e ele ficou bom. Ele foi um homem muito especial que ajudou Paulo, não só financeiramente, né? Mas como também ali presente, a ponto de ficar doente. Bem, um alerta hoje, como seria bom se tivesse irmãos assim como Epafrodito para nos abençoar, nos ajudar. Eu tenho alguns Epafroditos que me ajudam aqui e acolá, nos abençoando. Isso é muito importante, né? Bem, os filipenses eram uma comunidade simples, mas ao saber das dificuldades de Paulo, eles não pensaram duas vezes. E aí chamou o Epafrodito, reuniram eles lá, fizeram um trabalho ali com os irmãos, recolheram a boa oferta, né? E aí levaram para Paulo, porque os Epafroditos eram, o Epafrodito e os filipenses eram muito gratos pela salvação de quem veio, plantou a igreja e levou essas pessoas a Jesus. Eles eram muito gratos. Era muito grato mesmo. Os filipenses foram muito gratos. E bom que tivesse irmãos assim, né? Vamos concluir. Quero concluir com 3 pontos. Em primeiro lugar, Paulo não pôde atender aos pedidos dos filipenses, que queria vê-lo, que ele fosse para lá. Mas ele preparou seu filho na fé, Timóteo, que foi para lá e foi muito útil. Ajudou muito a eles ali e eles gostaram muito. Em segundo lugar, amados, como é bom conviver com pessoas, amados, e conhecer o caráter dela, como Paulo conheceu o caráter de Timóteo e disse que ele era um caráter aprovado. Como eu tenho dito para muitas pessoas, esse aí tem caráter aprovado, pode levá-lo para plantar a sua igreja. E por último, em terceiro lugar, amados, a alegria de Paulo, né? Pela recuperação de Epafrodito, o retorno dele, ele veio com vida, sofreu da doença, mas voltou alegre para os filipenses. Que alegria, né? E Paulo disse, foi por causa da obra de Deus que aquele homem foi abençoado, aquele homem que contribuía, aquele homem que ajudava. E por último, isso aí. Bem, eu quero concluir com uma ilustração, Dedé, que diz assim: lá na Índia, um missionário resolveu construir um templo. Aquela comunidadezinha pequena, humilde, já fazia tempo que eles se reuniam em lugares alugados. E aí aquele missionário foi tirar oferta, quem pudesse dar lá, né? Mas aqui é tijolo, cimento, né? Ferro, alguma coisa assim, madeira, telha para construir o templo. Então traga as suas ofertas. Quando foi no domingo, ia chegando aqui, eu vou dar 100 tijolos, vou dar um milheiro, eu vou dar a pedra, a areia, o aresco, de 10 sacos de cimento, e assim por diante. E chegou aquela mulherzinha com um saquinho e entregou na frente. Quando abriram, era uma grande e generosa oferta. Aí
O missionário terminou o culto, chegou para aquela senhora pobre e disse: mas senhora, tem condição de estar dando tudo isso para ajudar no tempo? Dá para construir o tempo todo. A senhora não vai fazer falta não para a senhora? Ela disse: olha, eu olhei para dentro de casa e não tive que vender nada, então me vendi como escrava, fiquei escrava de alguém que me deu essa importância muito grande. Mas eu quero dizer para o senhor, missionário, eu sou livre porque eu tenho Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém?